Hoje nós vamos falar a respeito da luta contra as tentações. Na caminhada cristã, quando nós aceitamos viver em santidade, buscarmos sermos imitadores de Cristo, é comum encontrarmos uma luta que opera em nós mesmos contra os vícios, os pecados, as tentações, que tentam desesperadamente nos levar de volta a ser aquela pessoa de pecado que éramos antes. E quando nós acabamos fazendo igual a Paulo, que dizia: miserável homem que sou, pois o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E encontro essa luta em meus membros. Eu mesmo já passei por isso várias vezes, processos de me erguer pela graça do Senhor e depois cair novamente naqueles pecados, aqueles vícios que são tão difíceis de largarmos. Sentir a frustração de não ter conseguido, acabar voltando atrás, pensando: não é para mim, eu nunca vou conseguir, Deus me perdoe, mas eu não sou bom bastante, eu nunca vou superar. Só que eu descobri algumas coisas que hoje, graças a Deus, me fizeram livre do pecado, livre das tentações, livres daqueles vícios. É claro que todos nós pecamos, todos nós iremos pecar enquanto estivermos neste corpo. Porém, o Senhor, Ele nos chama à santidade e Ele nos possibilita uma vida de santidade. E é isso que nós vamos falar agora. Então, se você está lutando contra uma tentação, contra um vício, se você está tentando com todas as suas forças se livrar disso, se anime, meu amado, se anime, minha amada, pois o Senhor, Ele está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo, Ele está ao nosso lado e Ele nos deixou formas de superar tudo isso, conforme vamos ver agora. A tentação é uma realidade presente na vida de todos nós. Desde o Éden, quando a serpente enganou a Eva, Gênesis 3, até a tentação de Jesus no deserto, de Mateus 4. E a primeira arma que nós podemos usar contra isso, para não nos afastarmos de Deus pelo pecado, é alimentar-nos da palavra de Deus. Seguir o exemplo de Jesus. Quando nosso Senhor foi tentado no deserto, Satanás veio até ele, Jesus o rebateu com as Escrituras. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é muito importante que você gaste tempo lendo a Bíblia, aplicando a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo para te ensinar como você aplica aquilo à sua realidade. E isso é de suma importância, porque é através da palavra de Deus que você poderá vencer. No livro dos Efésios, capítulo 6, versículo 17, a Bíblia ela tira com a palavra de Deus como uma espada. Uma espada é uma arma de ataque. Então, quanto mais você conhecer a sua Bíblia, quanto mais você entender a palavra, mais armas você vai ter, mais forças você vai ter para saber utilizá-la contra o inimigo. E um versículo muito importante que você pode usar nessa hora é o versículo que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, 20. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, toda vez que você estiver no momento em que você estiver sendo tentado, o teu pensamento estiver vindo contra você, entenda, não é você, é o seu inimigo tentando te convencer a praticar algo que é errado, aquele pecado que você sabe conhecer. Então, a primeira coisa que você deve fazer é alimente-se da palavra de Deus. Entenda que você não quer aquilo, você não quer pecar, você não quer cometer esse ato, você não quer ceder a este vício, só que você não tem forças. Então alimente-se da palavra de Deus para que você tenha forças e o campo de batalha seja o campo da palavra de Deus. Não tente resistir com suas próprias forças. Você nunca vai ser mais inteligente ou mais forte que o inimigo, mas a palavra de Deus, ela te fortalece, pois está na palavra de Deus escrito que posso todas as coisas naquele que me fortalece. O segundo ponto, jejum. Fortalece o seu espírito, domine sua carne. O jejum é uma arma poderosa na batalha contra a tentação. Ele nos aproxima de Deus, nos ajuda a desenvolver o domínio próprio, pois ele nos ensina a dizer não aos desejos da carne. Antes de iniciar o seu ministério, o próprio Senhor Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Está lá no texto de Mateus 4.
Então, se o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele sempre preparou um jejum, por que nós seríamos diferentes? O jejum, ele vai te ajudar a se disciplinar. O jejum, ele vai abater a sua carne para que o seu espírito se fortaleça. O próprio Jesus disse que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, fortaleça o seu espírito, você vai se aproximar mais de Deus, você vai ter mais proximidade com Deus. O jejum, ele traz tantas bênçãos para a vida do crente que nós, se soubéssemos realmente, não viveríamos uma vida sem jejuar. Terceiro, fuja das oportunidades de pecar. Muitas tentações são vencidas antes mesmo de chegarem, porque quando você estiver numa situação que você identifica que você vai ser tentado, aquilo vai despertar algum gatilho em você, foge. Se você sabe que tal amizade, tal local, tal prática, tal site, tal aplicativo, se você estiver mexendo ali, o seu cérebro vai querer voltar às práticas daquele vício, foge de situações. Seja como José. Quando a esposa de Potifar tentou seduzir, ele não ficou lá argumentando, ele simplesmente fugiu. Isso está em Gênesis 39. Da mesma forma, corte tudo aquilo que te leva ao pecado, ambientes, amizades e até hábitos que alimentem as tentações. Fuja da aparência do mal. 3. Uma vida de oração e vigilância. Jesus advertiu os seus discípulos no Getsemane, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A oração nos fortalece e nos mantém em contato com Deus. Quando negligenciamos esse relacionamento, nós nos tornamos alvos fáceis. Quem ora está revestido de força espiritual e tem muito mais condições de resistir às investidas do inimigo. E por último, dependa do Espírito Santo e tenha comunhão com seus irmãos na fé. A luta contra a tentação, ela não pode ser vencida apenas com a força de vontade. A Bíblia ensina que devemos andar no Espírito Santo. Andar em espírito e não satisfareis a concupiscência da sua carne. Está lá no texto de Gálatas 5:16. Além disso, a comunhão com nossos irmãos nos fortalece na caminhada. O livro de Tiago incentiva nós a nos confessarmos nossas falhas uns aos outros e orar juntos. Tiago 5:16. A tentação ganha força no isolamento, mas perde poder quando temos apoio de outras pessoas na fé. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, você não precisa tentar levar as coisas todas nas suas próprias forças. Você tem um Deus que te ama, que quer te ajudar a vencer tudo isso, e além disso você tem irmãos na fé. Frequente uma igreja, procure estar em contato com pessoas com os mesmos objetivos, isso vai facilitar muito a sua caminhada. E concluindo, a tentação ela sempre vai existir, mas Deus nos deu os meios de vencer. Então, como está escrito em 1 Coríntios 10, que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento, de sorte que nós possamos a suportar. Note bem, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento. A nossa vitória não vem nas meios, mas de Cristo. Então, quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais vamos resistir ao pecado e melhor nós viveremos a santidade. Espero que esse vídeo te ajude.